Olá, bem-vinda ao canal. Eu sou Luciana de Vasconcelos, sou servidora do Ministério da Saúde e hoje eu estou aqui no canal para te ajudar a montar o seu cronograma de estudo para o CNU de 2025. Eu fui aprovada no CNU de 2024, em primeiro lugar, na época para o bloco da saúde, para a especialidade de farmácia, e hoje, né, eu vou te ajudar a construir, tendo como base o que eu usei no ano passado, tá? Então, esse vídeo, na verdade, já tem um bem parecido aqui no canal, onde eu ensinei a fazer esse cronograma lá para o ICMBio. Mas o que eu vou te ensinar aqui vai valer tanto para esse bloco 5, que foi o que eu decidi trazer, como para qualquer outro bloco, tá? Então, assim, se você vai fazer bloco 1, bloco 6, bloco 7, bloco 9, intermediário, não tem problema, por quê? Porque o que eu vou te mostrar aqui é super replicável para a sua situação, tá? Porque o que eu vou te ensinar é montar do zero, então isso você consegue fazer com qualquer edital, com qualquer bloco. E, Luciana, por que é importante fazer um planejamento, um cronograma de estudo? Porque, gente, concurseiro que se preze precisa ser organizado. Tá? Então não dá para você querer estudar para um concurso, ainda mais nessa magnitude que é o CNU, né, com a extensão de conteúdo que foi cobrado, sem organização. Então você precisa saber o que você já estudou, o que você vai estudar, onde você parou, quando que vai começar a próxima sessão de estudo, se você vai conseguir ver tudo até a data da prova. Então, esse tipo de planejamento, ele é essencial, tá? Então, vou fazer com você agora, exemplificando aqui, CNU Bloco 5, que é aquele bloco da administração, tá? E aí, vamos lá. Por onde começar? Primeiro de tudo, você precisa avaliar quantas horas você terá disponível para dedicar para o estudo, tá? Então, nesse ponto aqui, o que é que você vai precisar fazer? Vai precisar anotar no caderninho, numa agendinha, todos os seus compromissos diários que são indispensáveis, né? Então é o horário do trabalho, o horário de buscar filho na escola, cuidar da casa, ou então fazer alguma outra atividade que não dá para abrir mão. Então, o que sobrar de tempo, esse tempo vai ser dedicado para o seu estudo, né? E aí, assim, talvez nessa avaliação você diga, né? Vixe, Luciana, não sobrou tempo nenhum. Vai ter que sobrar, tá? Vai ter que sobrar. Seja você precisando acordar mais cedo para ganhar umas horinhas ali, ou dormindo mais tarde também para ganhar hora, ou se no seu trabalho você tem ali 1 hora de almoço, almoça rapidinho, o resto vai se dedicar para o estudo, mas tem que ter hora, tá? Assim, não tem como passar no concurso público sem estudar, tá bom? Então, tem que sentar a bunda na cadeira ali, se dedicar às horas que você conseguir para estudar. E aí, claro, quanto mais horas você tiver, melhor. Por quê? Você vai conseguir caminhar com mais rapidez pela extensão de todo o edital, né? Vai tentar ali conseguir ver o máximo de matérias possível, tá? Então, quanto mais horas você tiver, melhor, tá? E aí eu vou partir do pressuposto que você tem, tá? De segunda a sexta, você tem 3 horas de estudo disponível, tá? Que eu acho que é a média, assim, da maioria das pessoas, né? Que trabalham, que tem uma rotina em casa também, né? Então, vamos supor ali, partir do princípio que você tem 3 horas durante a semana, mas que no sábado e no domingo você consegue ali esticar um pouquinho mais, tá? Consegue ali esticar um pouquinho mais e fazer 4 horas, tá? Então, assim, essa quantidade de horas, eu acho que para você que quer estudar pro CNU já é, assim, uma quantidade de horas boa, né? Claro que se tivesse mais horas, melhor ainda. Mas, assim, partindo do pressuposto que você está em pós-edital, né? Você conseguir dedicar 3 horas por dia, 4 horas no fim de semana, né? No sábado e no domingo, acho que é algo bem interessante, tá? Então, eu vou partir desse pressuposto que você vai conseguir, né, se dedicar nesse tempo, e vai conseguir esse tempinho para você se dedicar, para você conseguir bater a sua meta, que é a aprovação, tá? E aí, vamos lá. Segundo ponto, né? Uma vez que eu já consegui verificar quantas horas eu tinha, agora eu preciso olhar para as disciplinas, né? E aí, nesse ponto, eu parto do pressuposto que você já sabe o bloco que você vai fazer e já sabe as disciplinas que você irá fazer, né? Então, no caso aqui do bloco 5, que é um bloco superior, você tem aquela parte de conhecimentos básicos e você tem a parte de conhecimentos específicos, que são 5 eixos, tá? Então, você tem o eixo 1, que foi chamado de Seguridade Social, você tem o eixo 2, que contempla matérias, né, de gestão e governança, você tem o eixo 3, que é o eixo de políticas públicas, você tem o eixo 4, tá, que cai um pouquinho de contabilidade, cai um pouquinho de administração financeira orçamentária, e você tem o eixo 5, que cai a parte de transparência, comunicação, atendimento ao cidadão. Tá? Então, você que está no bloco 5 já deve, né, ter visto esses eixos que compõem a sua disciplina. Mas daí agora você vai ter que avaliar.
Será que algumas dessas disciplinas pesam mais, né? Vão render mais pontos no somatório de notas? E aí eu preciso dizer que sim, né? Então aqui, você que é do bloco 5, você tem a parte de conhecimento geral com 1 ponto, né? Então você terá 30 questões que somarão até 30 pontos, ou seja, peso 1. Mas olha aqui comigo a parte de conhecimentos específicos. Você terá 60 questões para responder, mas que juntas irão somar 120 pontos, até 120 pontos, ou seja, o dobro. Então, de cara, você já repara o quê? Que você precisará pôr mais esforço naquele conteúdo que valerá mais, tá? Não tô dizendo para você não olhar para a parte de geral. Claro que você vai olhar a parte de conhecimento básico, né? Mas grande parte do seu tempo tem que ser dedicado para conhecimento específico, que vai valer mais, vai valer o dobro, tá? E aí, no CNU, tem um caso ainda mais especial que você precisará avaliar, que é o peso de cada eixo dependendo de cada cargo. Então, aqui eu trouxe esse cargo, né, que é bastante falado, que é esse cargo aqui de analista técnico administrativo do MGI, que ofertou 650 vagas para ampla concorrência, né? Então, acho que muita gente colocou esse cargo aí na lista. E aí, repare que, por exemplo, se esse cargo tiver sido a sua primeira opção, né, a sua prioridade, né, na sua preferência, ele ficou ali em primeiro colocado, você repara comigo que todos os eixos têm igual peso, ou seja, todos valem 2. Então, nessa situação, qual eixo você tem que focar mais? Todos, porque todos têm peso 2. Do contrário, vamos supor que ao invés de você ter posto esse cargo em primeiro lugar, você colocou este cargo aqui em primeiro lugar, tá? Então, ao invés desse, você pôs esse, que é o cargo de analista 1 lá do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Se você tiver posto este cargo em primeiro lugar, o que você vai ter que observar agora? Que o eixo 1 tem peso 3 e o eixo 4 tem peso 3. E aí eu te pergunto, se você for esta pessoa que colocou este cargo em primeiro lugar, você tem que priorizar ainda mais eixo 1 e eixo 4. Depois, você vai priorizar eixo 2. Depois, você vai priorizar eixo 3, eixo 5. E depois, você vai priorizar conhecimentos gerais, que tem peso total de 1. Então, é necessário fazer essa avaliação prévia de quais eixos valem mais, dependendo do cargo da sua maior prioridade, né? Por que eu tô só falando aqui do de primeira prioridade? Que é o que você quer passar, né? Supõe-se que aquele cargo que está na sua primeira opção da lista é o cargo que você quer mais passar. Então, sugiro você olhar realmente para ele, tá? Então, olhe para ele. No caso aqui, se você escolheu este cargo aqui, do MGI, você vai ter que olhar com carinho para todos os eixos, tá? Então, eu vou partir do pressuposto que a gente vai estar aqui, ó, nesta situação, tá bem? Vamos partir do pressuposto que você está nesta situação, que vai ser o nosso foco aqui da montagem do cronograma de estudo, tá bom? Então, vamos adiante, olha só. Aí, eu sugiro que você avalie também aquelas disciplinas que você tem menos familiaridade. Por quê? Porque no que sobrar de tempo dentro do seu plano de estudo, você vai ter que olhar para essa disciplina, tá? Então, olhando aqui, tá? Para o que a gente já viu, eu vou botar como exemplo meu, tá? Pode ser seu caso. Desses eixos aqui, deixa eu apagar aqui que tá uma bagunça, né? Desses eixos aqui, olha só, eu tenho mais dificuldade nesse eixo 4 aqui, ó, de administração financeira orçamentária, que tem mais detalhes, né, naquela parte de receitas, despesas. Aqui dentro, tá? Dentro desse eixo 4, tem parte de licitação, de contrato. Então, é um eixo, gente, mais puxado, tá? Então, por que é importante saber disso? Porque se você tiver um tempinho extra, né, livre, sobrando dentro do seu cronograma, foque nesse, né? Foque naquilo que você tem mais dificuldade, tá? Eu pus aqui meu exemplo como exemplo pessoal aqui nesse eixo 4, mas eu acho que muita gente aí tem dificuldade, né, com essa parte de finanças, principalmente se você não for da área, tá? Então, você tem que eleger, né, dentro daquele eixo, dentro daquela prioridade, aquilo que você tem menor familiaridade. Então, eu vou eleger aqui, tá, como exemplo, o eixo 4, que mexe com AFO, mexe um pouquinho de contabilidade, patrimônio, tá? E outra coisa que é interessante também você avaliar na construção do seu cronograma é
quais disciplinas possuem um conteúdo mais extenso? Pode até ser que seja um conteúdo que você tem bastante familiaridade. Mas se dentro desse eixo tiver muito conteúdo, claramente você vai demorar mais tempo, né, para caminhar ao longo daquelas matérias. Então, inevitavelmente, se você está com um eixo que tem muito conteúdo, provavelmente também você terá que demandar mais horas para tentar finalizar aquele eixo. Ainda mais nesse nosso exemplo, né? Onde, se você botou como primeira prioridade esse cargo aqui do MGI e ele pesa 2 em cada um, claro que é interessante você conseguir ver o máximo de coisa possível de todos os eixos. Então, inevitavelmente, aquele que for mais extenso, tá? Aqui nessa situação, ou em outro edital que você tá estudando, você também precisará dedicar um pouco mais de horas, tá? Para aquela matéria mais extensa. Aqui, tá? No caso do bloco 5, o que eu reparei? Não é que é o conteúdo mais extenso, mas, embora ele tenha poucos pontos no edital, cada assunto, cada matéria tem muito pormenor, que também é a disciplina de AFO, tá? Então, aqui nesse eixo 4, você tem licitação, você tem contratos, né? Onde é que você vai encontrar isso aqui? Na lei 14.133, que é a famosa lei de licitação, que é gigantesca, né? Então, assim, são muitos pormenores para você avaliar. Aqui dentro desse eixo 4, você tem receitas, você tem despesas, né? Isso, para quem não é da área, pode ser um pouquinho mais complicado, pode levar um pouco mais de tempo, tá? Então, são muitos pormenores que tornam o eixo 4, ao meu ver, bastante extenso. Então, você inevitavelmente vai ter que dedicar um pouquinho a mais de horas para esse eixo, tá? E aí, feita, né, toda essa avaliação, entendendo quantas horas você tem por dia, entendendo quais matérias você tem que dar prioridade, quais eixos pesam mais, né? Qual conteúdo você tem maior dificuldade, qual que é o conteúdo mais extenso. Depois de tudo isso, finalmente, a gente vai chegar aqui, a gente vai se encaminhar para montagem mesmo do ciclo de estudo, tá bem? E aí, primeiro de tudo, eu gosto de fazer dessa forma, tá? Que é uma sugestão aí para você fazer também. Eu gosto de pensar em um ciclo de 7 dias, tá? Fazendo alusão ali aos dias da semana, tá? Então, ó, para cada coluna você vai encontrar aqui, ó, o dia da semana: segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu parti do pressuposto que você tem 3 horas durante a semana, mas que no sábado e no domingo você consegue 4 horas, né? Se dedicar 4 horas ao estudo. Então, como que eu fiz? Se você tem 3 horas durante a semana, você consegue ver 3 disciplinas, tá? Então, uma disciplina aqui, outra disciplina aqui e outra disciplina aqui. Que vai dar o quê? 1 hora para cada disciplina. E aí, no sábado, né, e no domingo, você vai ter 1 horinha a mais, e aí você vai conseguir encaixar uma disciplina, um simulado, uma revisão mais extensa, tá? Então, eu tô partindo deste cenário. E aí, cada, né, espaço desse, né, da minha tabela, eu encaixei com a disciplina. E aí, como é que tá o bloco 5 do CNU2? Olha só, você tem de conhecimento básico a parte de direitos, desafios do Estado de Direito, políticas públicas, ética e integridade, diversidade e inclusão, administração pública federal e trabalho e tecnologia, tá? E na parte específica, como eu te mostrei anteriormente, você tem o eixo 1 com a parte de seguridade social, que embora, né, tenha essa denominação, mexe um pouquinho com gestão e governança, planejamento estratégico, gestão de risco, que é bem parecido, né, com essa pegada do eixo 2 também. Eixo 3, você tem a parte de política pública. Eixo 4, essa parte de finanças, compras, contabilidade. E o eixo 5, a parte de transparência, comunicação, atendimento ao cidadão. E aí, assim, percorrendo, tá, o edital, o que eu percebi? Você pode alinhar o estudo de matérias diferentes. Por quê? Acaba que uma está dentro da outra. Então, quando você estuda por um eixo, por exemplo, aqui, ó, deixa eu pintar de rosa aqui. Quando você estuda, por exemplo, para esse eixo aqui de políticas públicas, inevitavelmente você já está matando aqui, ó, o conhecimento básico de políticas públicas. Então, é interessante isso, por quê? Porque te faz ganhar tempo. Tá? Você consegue unificar conteúdos que são da mesma esfera, né? São da mesma temática. Outra coisa que eu notei, alguns conteúdos, deixa eu mudar aqui o pincel, alguns conteúdos de administração pública federal estão contemplados aqui dentro, tá? Do eixo 4. Ética e integridade também
tá? Então, você tem situações aqui dentro de ética e integridade, como, por exemplo, a LAI, Lei de Acesso à Informação, que também vai ser cobrada dentro do eixo 5, que é o eixo de transparência, comunicação, atendimento ao cidadão. Então, repare que ética tem a parte do decreto, né, dos deveres do servidor, das proibições, mas também lá dentro tem a parte de acesso à informação. Então, você pode unificar também com o eixo 5. E aí, isso é bacana porque, de novo, né, te faz estudar com mais estratégia, tá? E aí, gente, aqui, ó, já fiz, tá, essa proposição para você do que eu acho interessante, tá? Então, qual foi a minha lógica para montar aqui? Como você já sabe, a parte de conhecimentos específicos vale o dobro. Então, eu diria que 80% do seu tempo tem que ser para o estudo desses eixos. E o restante, os 20%, aí a gente vai encaixando, né, os conhecimentos básicos ao longo da semana. Então, veja, tá? Desafios do Estado de Direito. Botei aqui uma sessão na terça-feira. Trabalho e tecnologia, botei uma sessão na terça-feira. Políticas públicas, botei uma sessão na quarta. Ética, uma sessão na quinta. Administração pública, uma sessão na sexta. E diversidade e inclusão, uma sessão no domingo. E pronto, tá? Então, você só vai dedicar sessões de 1 hora para esses conhecimentos básicos. Por quê? Porque o restante do seu tempo tem que ser dedicado à parte específica, que vale o dobro. E aí, dentro dessa sistemática de você ter 3 horas na semana e 4 horas no final de semana, dá para você, né, fazer sessões de até 2 horas para conseguir estudar mais cada um dos eixos. Então, repare aqui comigo, ó. Eixo 5, eu pus 3 sessões dentro da sua semana, né? Então, você tem aqui, ó, uma sessão de 1 hora cada um na segunda e mais uma sessão de 1 hora na quinta-feira. Tá? Por que eu fiz isso com o eixo 5? Por que eu distribuí 3 sessões para o eixo 5? Lembra que ele é mais extenso? Ele tem lei de acesso à informação, ele tem LGPD, ele tem um pouquinho de estatística, né? Algumas pessoas têm dificuldade com essa parte de matemática. Então, é interessante que você veja aí 3 sessões de estudos dentro do seu ciclo semanal, tá? Eixo 4, lembra que eu disse que eixo 4 vai estar puxado? Né, tem muito pormenor, é um eixo mais extenso, pode ser complicado se você não for dessa área. Então, olha só, eixo 4, ó, 2 sessões aqui já no fim de semana, no sábado e no domingo, né? Então, dediquei 4 sessões para o eixo 4, porque pela extensão, por ser pormenorizado, por ser mais dificultoso. Então, essa foi a minha lógica. Eixo 3, parte de políticas públicas, botei aqui na quarta, já para engatar aqui no conhecimento básico de política pública, né, porque você acaba estudando ali a mesma coisa, né, por 2 horas, mas também deixei uma segunda sessão aqui na sexta, né? Eixo 1, também consegui deixar, ó, 3 sessões durante a semana, tá? E eixo 2, também consegui deixar 2 sessões durante a semana. Então, desse modo, você repara que 80% do seu tempo vai estar dedicado a conhecimento específico, que pesa mais, tá? E aí, o que você não pode negligenciar? Simulado, tá? Acho muito válido você dedicar um tempo da sua semana para praticar, tá? Prova da FGV costuma ter enunciado extenso que exige interpretação. Os próprios itens A, B, C, D, E costumam também ser intensos, então você tem que pegar o ritmo de prova, né? Tem que pegar o estilo da FGV. Então não dá para abrir mão de simulado durante toda a sua preparação. Claro, quando você estiver ali, né, na primeira, segunda semana, talvez você ainda não tenha adquirido base o suficiente para fazer um simulado geral, né? Mas assim, eu acho que lá para a terceira semana já dá sim para incluir simulado, tá? Mesmo que você erre, você tem que se pôr à prova, tá? Então acho válido sim fazer simulado. Então deixei aqui, ó, 2 horas aqui no seu sábado. E também, o que eu acho importantíssimo é tirar um tempinho para revisar o simulado, né? Porque eu, pelo menos, fazia assim, eu fazia o simulado, e no dia seguinte, né, quando eu tava com a cabeça mais tranquila, eu passava questão por questão, não só as que eu tinha errado. Porque eu queria saber se o motivo do meu acerto era realmente o motivo que eu estava pensando, né? Porque às vezes você acerta achando que é por um motivo, mas na verdade seria por outro. Então, eu passava um tempinho, gastava esse tempinho revisando o simulado que eu fiz no dia anterior. Então, também acho válido você aqui que no fim de semana vai ter um tempinho a mais, fazer essa revisão, tá? Você pode estar se perguntando, Luciana, e a redação? Você não incluiu na semana? Não, tá? Por quê? Porque você já sabe que no CNU de 2025 você tem datas diferentes
Primeiro você vai fazer a prova objetiva, tá? Que vai ser em outubro, dia 5 de outubro. E lá em dezembro, se você for selecionado, você vai para a prova discursiva. Então não adianta, neste momento, você se preocupar com o treino da redação, tá? Então a minha opinião é, foque nessa primeira fase para conseguir tirar uma boa nota, né? Conseguir ser classificado, para depois, né, conseguir ali pensar na discursiva, que você sim vai ter um tempo bom para se dedicar só para a discursiva, né? Então, entre outubro e dezembro são aí 2 meses, né, para você ficar ali no intensivão da redação. Outra coisa super importante, tá, que eu não pus aqui, mas que é extremamente importante, revisão e questão, tá? Então, subentende-se que neste processo, né, de você estar ali consumindo a matéria, você vai ter que fazer revisões periódicas para não esquecer. E, claro, se pôr à prova fazendo questão, né? Não vou falar de revisão nesse vídeo para não ficar tão longo, mas eu tenho um outro vídeo aqui no canal onde eu falo como que eu faço as minhas revisões, tá? Vou deixar o link aqui em cima para você, caso você não tenha visto, mas nesse outro vídeo eu falo com mais detalhes sobre esse processo de revisão, tá? Mas sim, você precisa também, ao longo de toda a sua preparação, incluir revisões e questões dentro deste ciclo. E aí, vamos adiante, né? Então, conseguir montar este ciclo, mas eu tenho que efetivamente incluir no cronograma a matéria de cada um desses pontos, né, em cada um desses dias da semana. E aí, para isso, como que eu faço? Eu gosto, né, de fazer o seguinte. O edital, tá, que tá lá no site da FGV, ele vem aqui no finalzinho com esse conteúdo, né, expresso dessa forma, né, um seguido do outro. Então, aqui você tem a parte de conhecimento geral e aqui, né, você tem a parte dos conhecimentos específicos dividido por eixo. Como que eu gosto de fazer, tá? Primeiro, eu gosto de transferir esta informação para um documento Word, de modo que esses assuntos eles fiquem verticalizados, tá? Como é que você pode fazer isso? Antes, né, eu fazia copiando, colando mesmo, ajeitando a coluna, o tamanho da letra, fazia tudo direitinho. Hoje você tem, né, o ChatGPT aí para ajudar você. Então você pode pôr um prompt lá, né, verticalize, né, deixando parágrafo entre um item e outro. Então você pode aí, facinho também pedir isso para o ChatGPT, tá? Mas de todo modo, você precisa chegar neste ponto, tá? Onde você tem os conteúdos verticalizados, né, que te permitem facilmente copiar e colar. Então, fiz isso para a parte de conhecimento geral e fiz isso para a parte de conhecimento específico. E aí, com isso e com o ciclo, né, semanal que eu acabei de fazer, eu vou botar em um terceiro arquivo, que é a planilha do Excel. Então, olha só como é que eu gosto de fazer, tá? Aqui, nessa primeira linha, né, nessas primeiras linhas, na verdade, eu separo a parte dos conhecimentos básicos e do lado coloco aqui, ó, os eixos específicos. Gosto de deixar uma coluna para os simulados, né, para eu me obrigar a fazer o simulado dentro daquele dia. E também gosto sempre de acompanhar minhas horas líquidas de estudo, tá? Então eu sempre fui muito metódica, sempre gostei de cronometrar meu tempo, né, para realmente saber se eu estava evoluindo, se eu estava cumprindo a meta, né, das horas que eu tinha me proposto. Então, eu acho bacana, tá? Até como um sinal de alerta, né? Será que você está realmente todo dia conseguindo fechar ali 3 horas líquidas, né? Ou seja, pausei para ir ao banheiro, pausei para beber água, pausei para sair do supermercado. Essa hora não conta como hora de estudo, tá? A gente está falando realmente de horas líquidas. Se você se propôs a 3 horas líquidas, são 3 horas de pleno estudo, tá? Então, é assim que eu gosto de fazer, que eu fiz também no CNIL de 2024, tá? E aqui eu sempre gosto de pôr o mês, tá? Então, eu vou supor aqui que você vai começar a partir do dia 28, que é segunda-feira, tá? Então, eu coloquei aqui todos os dias, tá bom? Até o dia da prova, né? Que é o dia 5 de outubro. E aí, dentro dessas caixinhas, dentro dessas células, eu vou encaixando o conteúdo do edital que eu já previamente verticalizei. E aí eu vou mostrar pra você como que eu faço, tá? Dá um pouquinho de trabalho, mas você vai ver que vale a pena, vai ficar bem organizado. Então eu vou ajeitando aqui as abas, e aí vamos lá. Olha só, deixa eu tirar aqui, acho que dá certo. Então vamos lá, começo pelo começo, tá? Então aqui vou começar preenchendo a parte básica, tá? Então, vamos lá. Desafios do Estado, essa primeira coluna, tá? Eu me propus a estudar esse conteúdo quando? Na terça-feira. Então, eu vou pegar parte por parte da matéria e vou preencher todas as segundas-feiras. Então, venho aqui a parte de Constituição Federal,
Próxima segunda aqui, 4 de agosto. Venho aqui, boto 4 de agosto. E aí, vou seguindo, tá? Próximo, 1.3, relação entre poder executivo e poder legislativo. Próxima segunda-feira, venho aqui e preencho. Vou fazendo isso. Depois que eu terminar de preencher toda a minha matéria de desafios de Estado de Direito, parto para políticas públicas. Me propus a estudar políticas públicas quando? Na quarta-feira. Então, vou pegar tópico por tópico e alimentar na quarta-feira. Então, políticas públicas é a coluna E. Então, toda quarta-feira aqui, ó, vou alternando matéria, conteúdo. Vou alternando matéria por matéria, conteúdo por conteúdo. Quarta-feira, políticas públicas. Próxima quarta-feira aqui, políticas públicas. E vou preenchendo. Por que que isso é interessante, né? Por que que você tem que fazer esse cronograma, essa sua agenda? Para que você, quando começar o seu dia, você bater o olho naquele dia da sua semana, você saber o que vai estudar. Você vai conseguir avaliar, poxa, quais matérias eu já estudei, né? Como que eu tô? Eu tô perto de fechar o edital? Ainda falta muita coisa? Então, realmente é importante você fazer esse tipo de planejamento, tá? E aí você segue fazendo tudo isso, eu já fiz, né? Para ganhar tempo. E aí, olha só, ficou assim. Deixa eu mostrar para você aqui um pouquinho menor. Olha só, preenchi as disciplinas do edital e encaixei nos dias da semana que eu me propus a estudar cada matéria, tá? Então ficou assim. E aí por que é legal fazer isso? Porque lembra que eu falei que alguns conteúdos, eles conseguem ser agrupados, né? Então quando você faz esse copia e cola, mesmo que seja nessa parte bem manual, você consegue ter essa percepção, tá? Vou lhe mostrar, por exemplo, aqui, ó. Na parte de políticas públicas. Dentro do conhecimento básico de políticas públicas, existe essa temática aqui, ó, fundamentos de políticas públicas, conceitos e tipologias. Só que lá no eixo 3, tem um outro tópico que diz diferentes conceituações de políticas públicas, o processo de políticas públicas. Então tá tudo encaixado, tá tudo atrelado. Então eu consigo, por exemplo, nesta sessão, estudar um pouquinho do conhecimento básico e um pouquinho do conhecimento específico. Deixa eu mostrar mais adiante para você. Aqui a parte de administração, deixa eu achar aqui, pública federal, pronto, aqui, ó. Olha só. Dentro da parte básica de administração pública federal, lá do seu eixo, do seu bloco 5, o que que tem? Tem tópico 5.4, fundamento de finanças públicas, tributação, planejamento, PPA, LDO e LOA. E aí, quando você vai lá para o eixo 4, existe um tópico chamado Plano Plurianual, Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO, e Orçamento Anual, que é a LOA. Então, repare que você consegue matar 2 pontos do edital na mesma temática, na mesma sessão de estudo, né? Então, você consegue fazer esse tipo de associação se você tiver esse grau de organização, tá? E aí, assim, eventualmente, até pela minha própria experiência, no caso, eu sei que tem matérias, tem pontos do edital que você não vai conseguir finalizar com uma sessão só de estudo, né? Então, por exemplo, aqui eu já estou sugerindo que essa parte de PPA, LDO e LOA, entender o conceito de finança, tributação, você não vai conseguir encerrar com 1 ou 2 horas, né? Então, por exemplo, estou pondo aqui parte 1, e aí na próxima sexta-feira você vai ver de novo parte 2, né? Na próxima sexta-feira você vai ver de novo parte 3, porque provavelmente você precisará de várias sessões para conseguir fechar esse conteúdo. Tá? Então, por isso que é importante se organizar, tá? Porque esse entendimento ele já vai vir automático, tá? É um processo de autodescoberta, né? Esse processo de estudo, ele vai te moldando, né? Vai te ensinando. E aí aqui na planilha você pode ir mexendo do jeito que você quiser. Então, por exemplo, aqui no eixo 1, supondo que eu não consegui terminar, né? Então, você pode escrever aqui do lado, até metade. Era assim que eu fazia, tá? Até metade. Então, marcou aqui até metade. Na próxima sessão do eixo 1, eu não vou partir para o próximo tópico se eu estudei até metade do anterior. Então, eu vinha aqui, copiava, né? Colava aqui primeiro, aí eu botava terminar. Aí depois, se eu terminasse, é que eu ia seguir, né, com o cronograma. Então, esse cronograma aqui é um cenário perfeito, um cenário ideal, mas eventualmente você vai adaptá-lo, né? Nem todo dia você vai conseguir estudar 3. Talvez você estude menos, mas aí tente compensar no dia seguinte, tente compensar no fim de semana. Mas ele vai se adaptando. E aí, ó, nesse cenário aqui que eu pensei, olha só, eu deixei as 2 semanas finais de revisão, daquela revisão zona geral, aquela revisão total, né, que eu até explico nesse meu vídeo da revisão. Então é importante. Tá? Não adianta você querer consumir matéria nova, consumir conteúdo novo, até ali a véspera da prova, não dá, tá? Então, pare umas 2 semaninhas antes e dedique o resto só para revisão, tá? E aí aqui na véspera de prova, eu particularmente sempre gosto, né, de assistir uns aulões de véspera,
para dar uns insights, relembrar algumas coisas. E aí aqui, ó, 5 de outubro, belo domingo, será o dia da sua prova, tá bom? Simulados aqui, ó, já projetei também, né? Me propus a fazer simulado aos sábados. Então, mais ou menos aqui na segunda, terceira semana, né, eu já começo a fazer esse simulado quando eu já tiver um pouquinho de bagagem de conteúdo, tá? E aí nesse plano aqui, né, dá para você até, ó, nos últimos dias dar um intensivão de simulado e fazer aí, encaixar na sua rotina 10 simulados, tá bom? E aí, é interessante também, por quê? Porque você tendo uma noção de quando é a sua prova, né, e o tempo que você tem ainda para fechar uns conteúdos até lá, você consegue se replanejar, você consegue se realinhar. Então pode ser que você atrase, né, partes desse cronograma. Mas você tendo uma noção de quanto falta, você consegue tentar priorizar, né, a disciplina que é mais cobrada pela banca. Então você consegue ir fazendo esse realinhamento conforme, né, vai se aproximando da data. E você só consegue ter essa visão do todo se você, né, trabalhar com um cronograma, né, se você trabalhar com um planejamento. Claro, eu trouxe aqui uma situação ideal, né, mas na prática você vai ter ali, né, alguns obstáculos para conseguir seguir esse plano. Mas a meta é que você siga, né? Caso não, vai adaptando. Ah, não vai dar tempo. Daí você vai, né, realocando, vai dando prioridade para aquilo que cai mais, né, vai negligenciando alguma coisa, que é normal, tá? É normal. E aí, deixa eu só mostrar para você, para finalizar, como que realmente eu fiz no meu CNU. Vou abrir aqui a planilha para você entender. Então, como que eu fiz, né? Eu fiz exatamente aqui como eu mostrei para você, tá? E aí, olha só que legal. Conforme eu ia avançando, conforme eu ia concluindo, né, as metas diárias, eu sempre gostei de pintar de verde, né? Então, era uma forma de motivar o meu cérebro, de saber que eu estava evoluindo, de saber que eu estava progredindo. Então, toda vida que eu fechava um conteúdo, né, eu pintava de verde, né? E aí você vai perceber o quê? Que tinha dias que eu conseguia, né, estudar 2 disciplinas, tinha dias que eu conseguia até fazer mais, tá? Então, e tinha dias que eu conseguia estudar só uma, né, uma matéria, um conteúdo, revisar um pouco mais, ou fazer um pouco mais de questão. Então, isso você vai moldando, né? E aí, conforme eu ia avançando, eu realmente ia pintando de verde, né? E aqui no final, olha só, sempre, né, dedicando bastante tempo para revisar tudo, para finalmente chegar bem no dia da prova, tá? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Que essas dicas tenham sido úteis para você. E eu vou disponibilizar gratuitamente esta planilha, tá? Que a gente montou aqui juntos. Vou deixar o link na descrição do vídeo, então você entra no link, manda seu nome, seu e-mail, e aí você recebe na sua caixa de mensagens de e-mail essa planilha para você baixar para o seu computador e readaptá-la, usá-la, tá bom? Então, vou deixar aí de presente para você. E é isso, se gostou desse vídeo, se realmente eu te trouxe, né, conhecimentos úteis para te ajudar nessa trajetória, curte aqui embaixo, se inscreve, caso você ainda não seja inscrito, e manda pro seu amigo, né, manda pro seu colega que está nessa batalha também junto com você, para conseguir esta vaga no CNU de 2025. Então, nos vemos no próximo vídeo.